Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. Hoje nós falaremos sobre função polinomial do segundo grau, que também é chamada de função quadrática, e mais especificamente hoje falaremos só sobre a definição de função do segundo grau. Vamos acompanhar aqui então? Então, de uma forma muito simples, uma função polinomial do segundo grau ela é definida dessa forma. Nós temos que ela é uma função com domínio real e contradomínio real. O que eu quero que vocês entendam quando se diz domínio real e contradomínio real? O domínio é o conjunto onde você obtém os valores de x e o contradomínio, os valores de y. Então, os valores de x eles podem ser tomados dentro do conjunto dos números reais. Qualquer número real pode ser atribuído como valor de x na minha função do segundo grau. E também eu posso obter qualquer número real como possibilidade de resposta para y, tá? Toda função do segundo grau possui esse formato aqui. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Note que agora nós temos três coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Lá na função do primeiro grau, nós só tínhamos dois, o A e o B. Aqui não, agora nós já temos três. O coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Esse primeiro coeficiente A, uma exigência é que ele seja diferente de zero. Lembrando que o A ser diferente de zero é só para poder garantir que nós estamos trabalhando de fato com a função do segundo grau. Se por acaso você tivesse aqui um zero no lugar do A, esse termo iria se cancelar e ali a gente não teria mais uma função do segundo grau, teria ali uma função de outro tipo, tudo bem? Essa função, então, ela é chamada de função polinomial do segundo grau, ou pode aparecer também ela sendo chamada como função quadrática. Mas por que ela é de segundo grau? Esse polinômio que a gente observa aqui, ele é um polinômio do segundo grau. O que define o grau de um polinômio é o maior expoente que você consegue encontrar na variável do polinômio, variável x nesse caso aqui. Observe que o maior expoente que nós temos é o expoente 2. Aqui tem expoente 2, aqui tem expoente 1 imaginário, e aqui o expoente 0, termo independente. O maior expoente que você encontra é o 2, logo é ele que define o grau do seu polinômio. Passando agora para a resolução de alguns exercícios da nossa lista, a lista 5, vou começar aqui pelo exercício número 1. O enunciado diz assim: em quais itens a função é quadrática? Como eu reconheço uma função quadrática, uma função do segundo grau? Ela tem que ter esse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, você tem que ter um número acompanhando o x ao quadrado, você também tem que ter um número acompanhando o x e um termo independente, um termo que vem sozinho. Vamos olhar para cada uma dessas funções, em cada um desses itens. No item A, observe que a gente tem aqui o x ao quadrado. Então, isso aqui já me dá condições de estabelecer que essa é uma função do segundo grau. O coeficiente A aqui é o menos 6. O coeficiente B, que acompanha a variável x, nesse caso ele não aparece, ele vale 0. Tá? O B pode ser 0 e o C pode ser 0. O único que não pode ser 0 é o coeficiente A. E o termo independente aqui, ele é o 15. Logo, o item A, ele traz uma função que é do segundo grau. O item A está incluso aí nessa definição de segundo grau, função de segundo grau. Passando para o item B, observe que nós temos f de x igual 7 menos 14x mais 0,83x ao quadrado. Olha o x ao quadrado aqui. O x ao quadrado já permite com que eu estabeleça que essa é uma função polinomial do segundo grau. Mas aí você vai me perguntar, professor, mas primeiro não tinha que vir o x ao quadrado, depois o termo com x e depois o termo sozinho? Com certeza. Essa função, da forma com que ela está escrita, não é a maneira mais usual, mas pode aparecer assim, tá? O que você poderia fazer? Organizar, colocar primeiro o termo que tem o grau 2,
depois o termo de grau 1 e por último o termo independente, que tem grau 0. Mas não deixa de ser uma função polinomial do segundo grau só porque não foi escrita na ordem convencional com que a gente apresenta os termos dela. Assim sendo, no item B, a gente tem sim uma função quadrática, uma função do segundo grau. Item C. Observe que aqui no item C, você tem um termo de grau 3. Olha aí para você ver. Se você tem um termo de grau 3, quer dizer que o maior expoente encontrado na variável x não é o 2, é o 3. Logo, não é uma função do segundo grau, e sim uma função de terceiro grau. O item C, ele traz uma lei de uma função que não é do segundo grau. Então aqui, ó, não. Eu vou marcar assim, para que a gente exclua essa lei aqui, tudo bem? Letra D. F de x é igual a 10 mais 2 terços de x vezes 1 menos x. Olha o que acontece. Essa função, ela não traz para a gente uma função de segundo grau tão explícita assim. Mesmo porque eu posso resolver aqui, ó, fazer uma distributiva, utilizar a propriedade distributiva da multiplicação e analisar o que essa expressão aqui vai me fornecer. Tá? Se o resultado disso for uma função de segundo grau, você diz que é uma função de segundo grau. Vamos fazer essa conta? Então aqui eu estou fazendo a letra D. Eu tenho f de x é igual. Vamos aqui multiplicar o 2 terços de x por 1 e o menos x. Tá? Então aqui vai ficar 10, do jeito que está, mais. Observe que eu estou multiplicando, ó, 2 terços de x, estou multiplicando por 1. Toda vez que você multiplica um número por 1, continua ele mesmo. Logo, nós temos 2 terços de x. Depois, se eu multiplico aqui, positivo vezes negativo, eu tenho negativo. Se eu multiplico 2 terços de x com esse x, x vezes x é x ao quadrado. Logo, você vai ter 2 terços de x ao quadrado. O que isso significa? Que eu tenho aqui uma função de segundo grau. Observe esse expoente. O expoente 2 na variável x já me diz que é uma função polinomial do segundo grau. Não tem mais nenhum expoente maior do que esse na variável x. Tá? Logo, a letra D, o item D, se trata de uma função do segundo grau. Vamos passar agora para o item E, analisar. Essa aqui não é uma função do segundo grau, mesmo porque a gente tem o x aparecendo no expoente e não é função de segundo grau, obviamente. Tá? Então, aqui não é. Para que pudesse ser, uma possibilidade seria você ter uma base x e um expoente 2. Não é o que está acontecendo aqui, que você tem a base 2 e expoente x. Logo, já infringe a definição de função polinomial do segundo grau. E a letra F também não é função polinomial do segundo grau. Você vai se questionar assim, mas professor, mas tem aqui um x ao quadrado. Quadrado, ó, expoente 2, função de segundo grau, mas não é por quê? Observe que aqui o x ao quadrado menos 1, ele aparece no denominador, o que não é comum para as funções de segundo grau, porque a gente sempre tem aparecendo aqui no numerador, tá? Então, não é função do segundo grau, porque o x ao quadrado ele apareceu no denominador dessa fração que vocês estão vendo. Vamos passar agora para o exercício número 2 da lista 5, que diz assim: qual é o valor dos coeficientes a, b e c de cada uma das funções quadráticas a seguir? Vamos relembrar, toda função quadrática ela tem que ter esse formato. F de x é igual a x ao quadrado
mais bx mais c. Você irá identificar, então, três valores. O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B, que é o coeficiente que acompanha o x. E o coeficiente C é um coeficiente que não acompanha ninguém. Ele é um termo independente, ele vem sempre sozinho. Vamos lá, então. Ó, letra A. Observe que aqui eu tenho o valor de A, que é o 5. Aqui eu tenho o valor de B, que está embutido. Uma vez que não apareceu nenhum número, tem ali só o sinal, a gente tem um 1 imaginário. Então, logo, B ele vale menos 1. E esse último valor aqui é o coeficiente C, termo independente. Logo, coeficiente A é igual a 5, coeficiente B é igual a menos 1, e o coeficiente C é igual a 2 positivo. Letra B. Novamente farei a obtenção desses três coeficientes, coeficiente A, B e C. O coeficiente A acompanha o x ao quadrado. Para a letra B, esse coeficiente vale 7. Logo, A é igual a 7. Bom, letra B. Observe que aqui eu tenho um termo que é x sobre 2. No entanto, toda vez que eu vou obter coeficiente, a gente nunca coloca o x, jamais. Coeficiente é sempre um número, não se insere ali a variável. Como aqui não tem um número explicitamente escrito no numerador, esse número ele é 1 imaginário. Assim, eu tenho um b que é igual a 1 no numerador e o 2 no denominador. b igual a meio. E o C é esse último aqui, como vocês podem ver. O termo independente, então, o C, ele vale 1 sobre 4, 1 quarto. Na letra C agora, eu tenho 9 menos x ao quadrado na letra C. Como eu falei, não é muito usual que se escreva uma função polinomial de segundo grau dessa forma, porém pode vir. Vou reescrever ela assim, ó. Olha como é que eu vou reescrever a minha função do segundo grau. F de x é igual. Eu vou colocar primeiro o termo de grau 1. Desculpa, o termo de grau 2, que é o menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado, que é esse aqui, tá? Na sequência, deveria vir algum termo que acompanha a variável x, a parte que tem o x. Mas não aparece na minha função. O que isso significa? É porque você tem um 0x. Quando não aparece, é porque esse coeficiente aqui, ó, é o zero, né? Todo número multiplicado por zero é zero. Como não apareceu, eu coloquei um zero ali só para a gente lembrar. E o termo independente, ele vale 9, que é esse primeiro que estava aqui. Logo, coeficiente A vale 1 negativo, o coeficiente B é igual a 0, e o coeficiente C é igual a 9. Letra D, f de x é igual a 2,1x vezes 4x menos 3. Esse é um outro caso onde a função do segundo grau não vem escrita tão obviamente assim para a gente. Então, a gente vai multiplicar ali para poder obter ela. Assim sendo, fazendo-se aqui uma utilização da propriedade distributiva, nós vamos multiplicar esse termo que está fora do parênteses com os dois valores que estão internos ao meu parênteses. Logo, nós vamos obter aqui, ó, f de x é igual. Vamos multiplicar aqui agora. 2,1x vezes 4x, ó. 2,1 vezes 4 vai dar 8,4. 8,4. E x vezes x ali é x ao quadrado.
Depois eu multiplico 2,1x pelo 3. Isso aqui vai dar 6,3x. Observe que a gente não tem o termo independente nesse caso. Logo, o item D ele é formado aqui por um coeficiente que tem o valor igual a 8,4. Um coeficiente B que tem o valor menos 6,3. E um coeficiente C, lembrando que o C é sempre o termo independente, como não apareceu, ele vale 0. E aqui a gente vai fechar então com a letra E e com a letra F. Na letra E, observe que esses valores, 3x ao quadrado, menos 10x mais 8, possuem um denominador compartilhado, denominador 4. Mas eu poderia muito bem escrever essa fração colocando um denominador separado para cada um dos valores que estão ali. Tá? O que eu quero dizer? Que eu posso reescrever essa minha função da letra E da seguinte forma: f de x é igual, vamos colocar assim, ó, 3 quartos de x ao quadrado menos 10 quartos de x mais 8 quartos. Tá aí. Assim sendo, a gente pode obter aqui o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A, observem que ele vale 3 quartos. Ele é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Tá aqui. O coeficiente B, ele vale menos 10 quartos, mas eu vou aqui simplificar essa fração. Simplificando essa fração, por 2 e por 2, eu fico aqui com 5, aqui eu fico com 2. Logo, o coeficiente B ele vale menos 5,5. O coeficiente C também é possível a gente simplificar ele. Eu tenho 8 sobre 4, olha, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, já fiz aqui as simplificações. Na letra F, eu vou multiplicar aqui esses valores. Eu multiplico 0,5 pelo 1 e o 0,5 pelo menos 6x. Assim, a gente vai ter f de x é igual a 0,5 vezes 1 é 0,5 menos 0,5 vezes 6x, eu vou ficar com 3x, menos 2x ao quadrado. Essa função também está escrita, essa lei, ao contrário. Primeiro foi colocado o termo de grau 0, depois de grau 1, depois de grau 2, mas a gente costuma escrever grau 2, grau 1, grau 0, tá? Então eu vou fazer aqui a leitura ao contrário, ó. O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado, ou seja, aqui para a gente é o menos 2. Menos 2. O coeficiente B sempre acompanha o x. E quem está acompanhando o x aqui é o menos 3. Logo, B é menos 3. E por fim, o C é o termo independente. E aqui ele vale 0,5. Tá aí o nosso segundo exercício. Bom, agora o exercício número 4, também da lista 5, diz assim: uma pessoa investiu em papéis de 2 empresas no mercado de ações durante 12 meses. O valor das ações da empresa A variou de acordo com a função f de x é igual a x mais 10. Essa aqui é uma função do primeiro grau. E o valor das ações da empresa B variou segundo a função g de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 10. Aqui eu tenho uma função do segundo grau. Nessas duas funções,
O tempo x é medido em meses, sendo x igual a 0 o momento da compra das ações. Com base nessas informações, responda. Letra A. Após quantos meses as ações das empresas A e B terão valores iguais? Vamos analisar, então, esse exercício da seguinte forma. Eu tenho que as ações da empresa A são modeladas através dessa função aqui. F de x é igual a x mais 10. Aqui representa as ações da empresa A. A outra função que nós temos é essa, g de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 10. Que são as ações da empresa B. Na letra A, no item A, o que ele quer? Ele quer saber a partir de qual momento as ações dessas duas empresas serão iguais, terão o mesmo valor. Logo, eu vou igualar essas duas funções. Eu vou igualar as ações dessa empresa com essa daqui. Eu posso escrever uma no primeiro membro e depois a outra no segundo. Tanto faz. Primeiro eu posso escrever AG, depois a F, ou a F, depois a G. Eu vou optar por escrever essa aqui primeiro. Então, x ao quadrado menos 4x mais 10, que são as ações da empresa B. E elas deverão ser iguais às ações da empresa A, aqui representadas pela função que tem x mais 10. Tá bom? Então, aqui primeiro eu coloquei g de x. E é a função g de x. Enquanto aqui é a f de x. Com isso, eu vou resolver. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Posso aqui fazer uma simplificação já de 10 com 10. Por quê? Porque se você pegar esse 10 positivo e passar para cá, para o primeiro membro, ele é positivo e vai passar negativo. E se ele vai passar negativo, ele vai cancelar com o outro que é positivo. Então, já vamos cancelar aqui já. Esse x que está aqui, eu vou mandar ele para o primeiro membro. Ele é positivo, vou passar negativo. Com isso, nós ficamos com x ao quadrado menos 4x menos x é igual a 0. Assim, eu fico com x ao quadrado menos 4x menos x, nós obtemos menos 5x. Tá aí, igual a 0. Bom, o que acontece? Eu posso resolver essa equação aqui utilizando a fórmula de Bhaskara, mas também eu observo que essa é uma equação de segundo grau incompleta. Nós temos métodos de se resolver equações de segundo grau incompletas sem a necessidade de utilização de fórmula de Bhaskara. Nesse caso, nós colocamos aqui o x em evidência, tá? Lembrando que se eu colocar o x em evidência, vou continuar aqui no cantinho. Ó. Vou colocar minha conta aqui no cantinho. Tá? Se eu coloco x em evidência, eu tenho que colocar todo mundo que não está em evidência dentro de um parênteses. Como é que funciona? Ó, qual será que é o número que eu multiplico pelo x e obtenho a resposta x ao quadrado? Logo, aqui tem que ser x, né? Porque, ó, se eu faço aqui uma distributiva, x vezes x resulta em x ao quadrado. Ótimo. Depois eu me pergunto, qual é o valor que eu multiplico por x e obtenho menos 5x? Observe que é o menos 5. Então, menos 5. No momento em que eu ficar aqui e multiplicar o x pelo menos 5, eu vou obter o menos 5x que estava na linha do nosso cálculo anterior. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 0. Bom, na matemática, um produto
ele só pode ser igual a zero se ou um fator for zero ou outro fator for zero. O que eu estou querendo dizer? Você tem aqui ó, uma multiplicação de dois valores. Um valor A e um valor B. Se o resultado disso der igual a zero, é porque ou pelo menos o A é igual a zero, ou pelo menos o B é igual a zero. Se os dois forem zero, já deu zero, né? Mas um produto de dois valores só pode dar zero se pelo menos um dos dois fatores for igual a zero. O que isso quer dizer, então, para a nossa conta? Ou essa parte vai ser zero, ou então essa outra parte aqui vai ser zero, tá? Como é que eu escrevo isso? Ou o x é igual a zero, ou o x menos 5 é igual a zero. Ou um ou outro. Bom, ou essa primeira parte aqui é zero, ou essa segunda parte é zero. Bom, essa segunda parte a gente consegue resolver. Eu posso muito bem pegar o menos 5 e passar para o segundo membro. Ele é negativo, passa positivo. Logo, nós vamos ter a nossa resposta sendo assim, ó, x igual a zero, ou x igual a 5. Para separar uma resposta da outra, eu vou chamar essa aqui de x' e essa aqui de x', x duas linhas. Vamos só analisar o nosso problema. Após quantos meses as ações das empresas A e B terão valores iguais? Note que o primeiro valor encontrado, x igual a zero, não pode ser a nossa resposta, porque o x igual a zero é o momento da compra das ações. Logo, tem que ser no x igual a 5. Tá? A resposta aqui, então, é resposta 5 meses. Aí, 5 meses. Agora nós faremos o item B. Quero fazer aqui o item B aqui embaixo. Eu vou utilizar esse valor 5, que é o tempo na qual a gente obterá ações com valores iguais, tá? Ele quer saber qual será o valor da ação. Eu posso muito bem substituir esse 5 na primeira função ou na segunda função, porque tem que dar o mesmo valor de ação. Como nós estamos trabalhando agora com função de segundo grau, vou utilizar essa daqui para mostrar como é que a gente faz esse cálculo, tá? Eu vou substituir aqui por 5 no lugar do x e calcular. Logo, vou fazer o g de 5. G de 5. Bom, como é que eu resolvo o g de 5? Aqui. No lugar da variável x, que aparece aqui e aqui, eu vou deixar uma lacuna. Vou deixar um espaço, um parênteses. Então, eu tenho parênteses ao quadrado, menos 4 vezes parênteses, o espaço em vazio, e aqui eu tenho o mais 10. Nesse lugar onde está vazio, eu vou colocar o valor específico de x, que é o 5. Como eu estou calculando o g de 5, esse valor que vai ter que ter aqui é o 5. Tá? Resolvendo então, ó, 5 ao quadrado, nós temos 25. 4 vezes 5 é igual a 20. E ali, fechando o nosso cálculo, 25 menos 20 é igual a 5, e 5 mais 10 é 15. Logo, é esse o valor da ação. Vamos ver aqui. Não falou, né, se era reais ou se era dólares, o que seja, mas é 15 ali unidades monetárias. Tudo bem? Bom, agora, por último, quero fazer com vocês, discutir aqui o exercício número 5, também da lista 5, que diz assim: observe o bloco retangular a seguir. Esse aqui é um bloco retangular, também chamado de paralelepípedo, onde as dimensões elas são x mais 3 de comprimento
x menos 1 de largura e x de altura. Letra A. Escreva a lei de formação de uma função A que determina a área da superfície desse bloco retangular em função da medida x. Bom, aqui nós temos nesse bloco retangular 6 faces. E essas faces, elas são iguais em pares. O que eu quero dizer? Essa face que está aqui na frente, ela é semelhante ou ela é congruente à face que está lá no fundo. Essa face superior, ela é congruente à face inferior. Ela tem a mesma área. Essa face lateral, ela é congruente à outra face lateral aqui. A face lateral à direita, ela é congruente à face lateral à esquerda. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai calcular uma só e duplicar, tá bom? Primeiro, eu vou começar calculando a área dessa face que está aqui na frente. Essa daqui. O desenho representa ali para a gente um retângulo, e nós sabemos que a área de um retângulo é obtida multiplicando-se a base pela altura. A base dessa face que está aqui na frente é x mais 3, e a altura é x, tá? Então, assim sendo, eu tenho que, vou chamar aqui de área 1, só para a gente atribuir um nome para ela. Essa aqui é a minha área 1. Ela é obtida através da multiplicação da base, que é x mais 3, pela altura, que vale x. Vou utilizar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, onde eu faço o x vezes x e o 3 vezes x. Logo, nós vamos obter aqui x ao quadrado mais 3x. Essa é a expressão da área da face que está à frente. Tá? Depois disso, eu vou fazer o cálculo da área lateral aqui, ó, lateral à direita, que é a mesma da lateral à esquerda. E vou chamar essa área de área 2. Área número 2. Lembrando que aqui também se forma o desenho de um retângulo. A área de retângulo é sempre o produto da medida da base pela medida da altura. Então, é x menos 1 multiplicado pelo x. Então, a área 2 agora. A área 2 é igual à base, que é x menos 1, vezes a altura, que também é x, né, igual do outro caso. Utilizando-se a propriedade distributiva, eu vou multiplicar o x pelo x e o menos 1 pelo x. Logo, nós vamos obter aqui uma resposta que é x ao quadrado menos x. Tá aí. E, por fim, eu vou calcular a área dessa face superior, que é a mesma área da face inferior. Essa área da face superior, vou atribuir aqui o nome de área 3. Área 3. Assim sendo, a área 3 é um retângulo também, uma região retangular, e a área de regiões retangulares é obtida pelo produto da base. Observe que a base aqui, ela mede x mais 3, então x mais 3, multiplicado pela altura, que aqui está sendo a largura, tá? Ela está deitada, e essa largura ela é x menos 1. Então, x menos 1. Tá aí. Igual, vamos multiplicar isso aqui. Vou utilizar a propriedade distributiva novamente, onde o primeiro termo multiplica com o primeiro termo também multiplica com o segundo multiplica com o primeiro e o segundo multiplica com o segundo. Assim, a área 3 é igual a x vezes x,
Fazendo aqui primeiro com o primeiro, x vezes x é igual a x ao quadrado. Depois, x vezes menos 1 é menos x. 3 vezes x é 3x. E 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. Com isso, nós obtemos aqui que a área 3 é igual a x ao quadrado mais 2x, eu vou juntar aqui esses dois termos já, o menos x com mais 3x, menos 3. Obtive, então, a área dessas três faces, e agora eu vou ter que duplicar essas áreas, porque a gente tem duas de cada, né? A gente tem duas áreas 1, duas áreas A2 e duas áreas A3. Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso cálculo, a letra A, né? Ainda. A área em função de x, ela consiste na gente pegar a área 1 mais a área 2 mais a área 3 e no final, depois que eu somar isso, eu tenho que duplicar. E eu já havia dito o motivo da gente fazer essa duplicagem aí dessas áreas, né? A gente tem duas de cada. Assim sendo, a área em função da medida x é igual a 2 vezes, vamos inserir cada uma delas. Vou colocar aqui embaixo, porque acredito que nós não teremos espaço aqui. Então, a área número 1, observe que ela é x ao quadrado mais 3x. Então, vou colocar x ao quadrado mais 3x. Essa aqui, então, é a área 1. Depois, eu vou acrescentar a área 2. A área 2, observe que ela é x ao quadrado menos x. Então, x ao quadrado menos x. Essa aqui é a minha área 2. E também vou acrescentar a área número 3, que é x ao quadrado mais 2x menos 3. Essa última é a nossa área 3. Posso juntar os termos que são semelhantes. Observe que eu tenho aqui x ao quadrado e x ao quadrado, que são termos semelhantes. Logo, juntando esses 3x ao quadrado, a gente vai ter 3x ao quadrado. Eu fico com a área em função de x é igual a 2 vezes 3x ao quadrado. Na sequência, observe que eu tenho aqui 3x menos x mais 2x. Tá? Fazendo esse cálculo, então, 3x menos x, eu obtenho 2x. 2x mais 2x, eu fico com 4x. E o menos 3 que ficou aqui, menos 3. Só para a gente fechar essa letra a área em função da medida x é só a gente multiplicar ali todo mundo por 2. Todo mundo que está dentro do meu parênteses. A minha função será 6x ao quadrado mais 8x menos 6. Essa aqui, então, é a nossa resposta. Bom, agora nós vamos fazer o item B, que pede para que a gente determine a área quando os valores de x são 3, 8, 2 e 10. Marquei aqui que farei somente para x igual a 3 e x igual a 8. X igual a 2 e x igual a 10 vai ser a mesma ideia, tá? Então aqui já coloquei que eu irei determinar quando a área ela tem ali o x igual a 3 e quando a área tem o x igual a 8. Vocês irão calcular no caderno a área para x igual a 2
Vocês farão aí no caderno de vocês. E vocês também deverão fazer a área, vou colocar aqui embaixo, para quando o x for igual a 10. Esse exercício eu farei a metade dele e o restante vocês farão aí. Muito bem, como é que eu resolvo? Toda vez que eu tenho que substituir um valor de x numa função, aconselho que você escreva o x com um espaço vazio, uma lacuna. O que eu estou querendo dizer? Observe que o x ele aparece aqui e aparece aqui. Então eu vou reescrever, mas eu vou deixar a minha lacuna, tá? Vai ficar assim, ó, 6 vezes lacuna ao quadrado mais 8 vezes lacuna menos 6. Essa lacuna ela será preenchida por um valor. Nesse primeiro momento, esse valor vai ser o 3, depois vai ser o 8, depois vai ser o 2, depois vai ser o 10. Vou reaproveitar aqui, ó, que eu já escrevi a minha função com os espaços para receber os valores de x, e vou até repetir aqui, ó, porque a ideia é a mesma, tá? Vocês irão fazer aqui o restante. Deixa eu apagar aqui, porque o restante vocês vão copiar e fazer. Pois bem, então, aqui no lugar de x, eu tenho que colocar um valor, e esse valor, no primeiro momento, ele é 3. Tá? Porque aqui é 3. Depois, eu tenho que preencher aqui também, com um determinado valor. Esse valor ali tem que ser 8, porque nós estamos calculando a área para x igual a 8. Continuando, eu fico com 6 vezes 3 vezes 9, ou 3 ao quadrado é 9, mais 8 vezes 3 é igual a 24. Subtrai aqui com 6. Vai ser igual. 6 vezes 9 é 54, mais 24, menos 6. Portanto, a área desse bloco retangular, quando eu tenho x igual a 3, vai ser de 72 centímetros quadrados. Depois disso, fazendo o mesmo aqui para o x igual a 8, então vamos calcular a de 8, isso aqui vai ser igual a 6 vezes 8 ao quadrado, que é igual a 64, mais 8 vezes 8 é 64 também, menos 6. Multiplicando 6 vezes 64, nós vamos ter aqui 384. 384 mais 64 menos 6. Bom, realizando esse cálculo que se apresenta aí para a gente, nós vamos obter que a área para quando x é igual a 8 é igual a 442 centímetros quadrados. Esse item e esse outro item vocês irão determinar aqui. Bom, assim a gente encerra nossa aula e até a próxima.